como é isso? A senhora pede a quentinha, depois prega. É isso, irmãos. Se pastorear fosse somente pregar, seria mais simples. Mas o pastor, ele é um administrador, o pastor é um psicólogo, embora, mesmo não sendo um psicólogo formado, ele é um psicólogo. O pastor, muitas das vezes, ele é aquele cara que vai limpar a igreja, quando não tem ninguém que limpa. Então, pastorear não é só isso aqui, não é só o púlpito. Pastorear tem tantas coisas, irmãos. Pastorear é ouvir os membros, é fazer visitas, é sair daqui correndo depois de um churrasco, ir fazer um sepultamento de algum irmão, é ir fazer um 15 anos, é ir fazer um casamento. Irmãos, é uma complexidade. Então as pessoas dizem assim, pastorear é mole, é só pregar. É isso, Jason? Só pregar? Gente, se fosse, né? Seria bênção. Mas eu louvo a Deus porque Deus nos chama. Está aqui quem Deus tem chamado, né? Abra comigo o livro de Daniel, capítulo 3. Nós estamos pregando às noites dos domingos o Novo Testamento. Mas tem uma semana que eu estou lendo o livro de Daniel pela 4ª vez. São poucos capítulos, você pode ler. E lendo o livro de Daniel pela 4ª vez, eu me senti inspirada a pregar essa mensagem, que alguns de vocês vão dizer assim, pastora, eu conheço a mensagem. E nós conhecemos, às vezes, muito bem as mensagens. O problema não é conhecer as mensagens, né? O problema é colocar as mensagens em prática. Diga amém, igreja. E essa mensagem riquíssima, ela não fala, o livro foi escrito por Daniel. Daniel era um príncipe e ele e mais 3 amigos são chamados pelo rei Nabucodonosor para estar servindo ao rei no palácio. E Daniel vai estar com o rei e lá eles mudam o nome de Daniel dos seus amigos. Esse texto não vai falar de Daniel e eu quero explicar a você por quê. Embora Daniel escreveu esse livro, dizem os historiadores que ele escreveu, nesse texto, nessa passagem, Daniel não estava presente, e os teólogos vão dizer que o rei via Daniel meio que como um deus. Alguns dizem isso. Outros vão dizer que Daniel talvez não estivesse na mesma região dos amigos, quando essa história aconteceu. E eu quero dizer para você que isso não é historinha. A Bíblia não conta historinha. A Bíblia não passa nem gambela as nossas vidas ou engana. A Bíblia fala de palavras inspiradas pelo Senhor e que traz para nós uma realidade de vida, nos inspirando a viver essa realidade. Então, nós precisamos compreender que há uma unção. Esse livro fechado na sua casa pode ser apenas um livro, mas quando você abre esse livro, ele é a boca de Deus, diga amém. Então, nunca se refira a nenhuma palavra dessa Bíblia como historinha. Isso é diminuir o nosso Deus, e o nosso Deus não conta historinha. Ele fala verdades. E hoje eu quero trazer para você essa realidade que é contada por Daniel, mesmo não sendo vivida por ele. Daniel foi um grande profeta, um homem de Deus, serviu a 4 reis, os reis morriam, os reis iam embora, os reis faleciam. Tem até uma história aqui de um rei. Esse mês todinho, eu quero dizer para você, que esse mês todinho, que estamos entrando agora em março, eu vou estar pregando todas as noites do domingo, todas as noites sobre o livro de Daniel. Todas as noites vou estar pregando sobre o livro de Daniel. Geralmente eu divido pregações com os pastores, porque eu acho relevante, importantíssimo que eles preguem, mas esse mês eu estarei pregando. Eu vou começar a ler a história da palavra de Deus, inspirada e vivida, eu creio, cegamente que foi vivida, mas eu quero ler a partir do versículo 6, porque é grande, e depois eu vou explicar a você o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, Daniel 3, capítulo 3, versículo 6, diz assim: isso foi o rei Nabucodonosor. Deixa eu explicar para você entrar dentro do contexto da palavra. Nabucodonosor era um rei muito
egocêntrico. Ele se achava o cara, ele se achava muito bom, ele se achava o suprassumo que estava acima de todas as coisas. E o rei Nabucodonosor, em determinado momento, ele simplesmente, vamos dizer assim, se inspira e manda criar uma imagem, uma escultura imensa, altíssima, imensa, tão grande, que ela possuía o tamanho de um prédio de 8 andares, para você ter uma ideia. E Nabucodonosor manda fazer essa imagem e ele faz um decreto. Ele decreta que todas as pessoas, quando ouvisse, eu vou ler aqui para você, alguns instrumentos tocando, que as pessoas, que os servos que faziam parte do reino dele, deveriam se prostrar diante daquela imagem e adorar aquela imagem. E aí ele decreta isso, ele chama, para você ter uma ideia, ele chama todos os governadores, os sátrapas, todos os governadores daquela terra, junta todos, ele diz, a partir de hoje, quando vocês ouvirem todos os instrumentos tocarem, a cítara, o alforje, tudo, quando você ouvir tocar, você vai ser obrigado a se prostrar diante dessa imagem. E se você não se prostrar, você vai ser jogado numa fornalha ardente, você vai morrer. Essa foi a ordem, esse foi o decreto que o rei Nabucodonosor deu. E eu quero começar dizendo para você que se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, eu diria que Deus muda destinos e destrói decretos. Deus muda destinos e destrói decretos. Não importa quando homens ou quando pessoas decretam coisas na sua vida. E nós vamos ver aqui que algumas vezes, como essa história é contemporânea, como essa história é de hoje. Algumas pessoas dizem assim, a Bíblia é lá do passado. Não, a Bíblia é do passado, do presente e será do futuro eternamente, até que o Senhor volte, ela guiará as nossas vidas. Então eu vou ler essa passagem e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Eu vou ler a partir do versículo 6, para ganharmos tempo. Vou ler rapidamente, só me acompanhe, para que depois eu passe para você o que o Senhor colocou no meu coração. Qualquer que não se prostrar, isso é Nabucodonosor falando, qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, ao mesmo instante em que todos os povos ouvirem um som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, prostrarão-se todos os povos, nações, línguas, e adorarão a essa estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Quem eram os judeus? Quem sabe quem eram os judeus? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ao mesmo tempo chegaram e disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste decreto, pelo qual todos os homens que ouvissem o som da trombeta, da pífara, da cítara, do saltério e da gaita, do foles e de todos a sorte de música, se prostrassem e adorariam a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Mesaque, Sadraque e Abidnego, de sorte que estes foram levantados à presença do rei. Disse-lhe Nabucodonosor, é de propósito, Sadraque, Mesaque
e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais as estátuas de ouro que levantei? Agora, quando ouvires o som da trombeta e todos esses instrumentos, que de novo ele repete, ele diz assim, portanto, para que vos prostardes e adorarem a estátua que fiz. Por isso será melhor para vós. Mas se não o adorares, sereis lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Guarde essa frase debochada, guarde essa frase desafiadora, como se os homens, eles não tivessem um Deus, e como se eles servissem a um deusinho qualquer, como se o Deus dele fosse uma imagem, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem nariz, mas não sentem o cheiro, como se eles não tivessem um Deus que lutasse em favor deles. O rei diz, e quem é o Deus que vai libertar vocês? Quem é o Deus que vai lutar em seu favor? Ele falou isso debochadamente. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de que responda sobre este negócio. Somos lançados na fornalha de fogo ardente. O nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela, e ele nos livrará da mão do rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ordenou que a fornalha que aquecesse 7 vezes mais do que costumava. E ordenou aos homens mais fortes, como se existisse homem mais forte que o nosso Deus. Mas ele ordenou, ignorantemente, vamos dizer, bobinho, ele ordenou os homens mais fortes do reino que atassem, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tá bom? E aqueceram 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais fortes que estivessem no seu exército, que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes, e foram lançados na fornalha ardente, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama de fogo matou os homens, sabe os homens fortes que amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles eram os homens mais fortes do reino. Quando eles se aproximaram da fornalha para jogar os homens de Deus lá dentro, coitadinho, só na aproximação, eles nem chegaram na fornalha, eles só se aproximaram, eles foram mortos imediatamente. Eles foram mortos. Mas escute o que aconteceu com os nossos amados irmãos. Para o lançarem na fornalha ardente, então esses homens foram amarrados, já falei isso. Portanto, a palavra do rei era urgente, também li isso. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram lançados na fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados, amarrados, dentro do fogo? Responderam o rei, é verdade, ó rei. Disse ele, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Você pode glorificar o Senhor? Passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. Os outros morreram imediatamente. Eles, nem o fio de cabelo foi queimado, sem nenhum dano. E o aspecto do 4 homem é semelhante ao filho de deuses. Não existe filho de deuses, existe filho de Deus, né? Que é o Senhor Jesus.
E ele teve essa visão. Ah, pastor, é o Antigo Testamento. Ele teve uma visão futurista, porque o Antigo Testamento é o prenúncio e a anunciação do que iria acontecer no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, o Senhor já estava dizendo para nós que não importa se você está numa fornalha ardente, não importa a luta que você está vivendo, não importa o problema que você está passando, não importa a dor, não importa a angústia, aonde você estiver, ali o Senhor estará contigo. Se você for ler no Novo Testamento, e nós iremos ler, você vai ver que no Novo Testamento o Senhor fala isso para nós, quando Ele diz para nós em vários salmos, em várias passagens, que mesmo que você esteja no mais profundo abismo, eu estarei com você. E Ele estava dizendo aqui, em outras palavras, Ele não precisou dizer, mas Ele entrou na fornalha com os 3 homens e eles não morreram. E o rei ficou apavorado com isso, né? Encantado também. E nós vamos ver que depois disso, o que o rei faz, depois que ele vê o Filho do Homem, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus, lá na fornalha, junto com os seus servos. Talvez você esteja pensando, pastora, Deus vai estar na fornalha comigo? Essa fornalha ela é imensa, né, irmãos? Esse diagnóstico, esse decreto, é quando você vai lá no médico, ele diz assim, não tem mais jeito. Câncer vai te matar. Não tem mais jeito, é genético. Não tem mais jeito, a diabetes vai destruir você. Não tem mais jeito, esse problema que você está vivendo, ele é de morte. Quando o homem decreta a falência das nossas vidas, quando o homem decreta que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que nós não vamos conseguir, o nosso Deus, ele se levanta dentro da fornalha e diz, maior é o Deus que você serve do que qualquer um que está nesse mundo. Maior é o Deus que está junto com você do que essas pessoas que se levantam para simplesmente falar no seu ouvido que você não vai chegar a lugar nenhum. Quando o Senhor tem propósitos de levar um servo dele é muito diferente. Nós todos estamos aqui de passagem, mas quando o Senhor decreta que Ele vai te curar, Ele cura. Quando Ele decreta que Ele vai cuidar da tua família, Ele vai cuidar. Quando Ele decreta que Ele vai sarar a tua carne e as tuas feridas, Ele vai fazer. Quando Ele decreta que Ele vai trabalhar no teu casamento, nos teus filhos, Ele vai fazer. Só que nós vamos entender para quem Ele faz e como Ele faz. Isso não é alavante. Isso não é de qualquer maneira, não. Para que tudo aconteça, nós precisamos ter uma conexão com Deus. Para que tudo aconteça, nós precisamos dobrar o joelho. Para que tudo aconteça, nós precisamos orar, buscar e clamar, para que o Senhor olhe para nós e encontre em nós graça. O Senhor encontrou nesses homens uma fé genuína, uma fé inconfundível, uma fé incrível, uma fé extraordinária, uma fé que em poucos lugares na face da terra nós vemos. Porque, escute bem, e aí eu já estou no meio da minha mensagem, mas eu quero dizer algo para você. Aparentemente, alguns momentos na nossa vida querem nos dizer que chegou o fim. Quem entende isso, diga amém. Que não tem mais saída. Mas eu disse para você que se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria Deus muda destinos e mexe em decretos, destrói decretos. Ninguém pode decretar nada na sua ou na minha vida. Ninguém pode dizer vai ser. Não escute as pessoas que dizem na sua vida vai ser assim, não tem mais jeito. Um dia alguém disse isso para mim. Vai ser assim, se você engravidar eu rasgo o meu diploma. Você não vai ter filhos. Você vai ficar estéril. Eu estou só resumindo. Ou um dia um médico disse isso na minha vida. E eu disse para o Senhor, quando eu saí do médico, na porta do hospital, eu chorando junto com o bispo, eu disse, Senhor, Ele não falou comigo.
Ele desafiou a ti. E porque ele desafiou a ti, entra nessa guerra. 1 ano depois eu estava grávida. Para destruir decretos instituídos por homens. Para destruir palavras de maldição que as pessoas querem lançar sobre a nossa vida. Elas não têm esse poder. Sabe por quê? Se você serve a um Deus vivo, se Deus é genuinamente o teu Deus, se você busca em espírito e em verdade, se você se curva diante desse Deus, ninguém determina nada na sua vida. Diga amém bem alto. Não determina. Ah, você não vai casar, você não vai ser feliz. Repreenda na autoridade do nome de Jesus. Porque quem determina na nossa vida, e quando eu falo isso, eu sinto a unção do Senhor nesse altar, eu sinto a presença do Senhor aqui. Quem determina nas nossas vidas é o nosso Deus. Ele é que tem o poder, Ele tem a última palavra, Ele tem autoridade nas nossas vidas. Você não serve a um deusinho, não. Você não serve a uma imagem, uma escultura que não pode fazer nada. Você serve a um Deus vivo, diga glória a Deus. E esse Deus está aqui, esse Deus está na sua casa, esse Deus está no seu coração, Ele está na sua mente. Quando você pensa e diz, eu sou infeliz, não vai acontecer, Ele está dizendo, calma, Jussara, a última palavra é minha. A palavra vai nos dizer que esse Deus colhe até onde Ele nem plantou. Essa é a palavra. Então eu quero dizer para você, aparentemente você vive momentos que parece que não vai ter saída, mas tem. Diga comigo, tem saída. Tem saída porque Deus quer que tenha. Não é porque você é forte, como lá o rei Nabucodonosor chama 3 homens fortíssimos, pelo amor de Deus. Quem pode lutar contra o nosso Senhor? Quem é maior que o nosso Deus? Aí olha só, ele chama 3 homens fortíssimos. Devia ser aqueles marombadão, né? Altão, um sopro do Senhor, não precisa nem um sopro. Um olhar do Senhor, acabou. Os homens fortíssimos foram fulminados imediatamente. Porque quem é forte não é aquele que tem aparência de forte. Quem é forte não é quem é forte musculoso. Quem é forte não é aquele que é grande. Quem é forte não é aquele que luta. Quem é forte não é aquele que faz academia. Quem é forte não é aquele que se diz forte porque é grande. Não, quem é forte é aquele que anda com Deus vivo. Esse é forte. Eu lembro do João da Gardênia e eu gosto muito. Muito novinho ele ainda, não tinha 25 anos, devia ter uns 18, 19. E chamo o João Vitor para ir na casa dele. Eu falei, João, ele não vai na sua casa, não. Lá na Gardênia é muito perigoso. E aí o garoto vai para lá. Pô, meu único filho, né, irmãos? Vocês compreendem? Diga amém. Falei, é um lugar perigosérrimo. Nem com o meu carro ele vai, mas não vai mesmo, João. Ele falou, pastora, para aí. Perigoso é Jesus. Pastora, perigoso é Jesus. Então, o João Vitor, depois disso, já foi às 10 vezes dormir na casa dele, porque o João me ensinou que perigoso é Jesus, forte é Jesus, poderoso é Jesus, quem cura enfermidades é Jesus, quem muda decretos é Jesus, quem muda nossas vidas é Jesus, quem opera nas nossas vidas é Jesus. Se nós temos que temer alguém, se nós temos que ficar preocupados, se preocupe com Jesus. Como Jesus olha para você, como Jesus vê a sua vida. É com Ele que você tem que estar preocupado, porque o resto, o Senhor destrói tudo. E às vezes nós estamos preocupados com coisas passageiras. O rei fica furioso e chama os homens. O inimigo fica furioso contra nós. Porque o rei, aqui neste momento, o rei Nabucodonosor, ele perfigura a pessoa do inimigo das nossas almas. E ele ficou furioso, diz que o semblante dele mudou. Diz que ele ficou com uma aparência terrível de ódio. Porque aqueles homens estavam desafiando eles, eu não vou adorar, eu não vou me curvar diante de nada. E eu quero dizer 2 coisas para você. Primeiro,
que o inimigo está furioso mesmo e quer destruir as nossas vidas. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que maior é aquele que vive em nós do que aquele que habita nesse mundo. Nada vai acontecer na nossa vida se não for permissão de Deus. Não cai um fio do seu cabelo sem que o Senhor permita. Nada vai acontecer. Ficamos tristes, ficamos abalados, ficamos aborrecidos, mas nada vai acontecer na sua vida se o Senhor não permitir. Diga glória a Deus. Então não se iluda. E o rei Nabucodonosor ficou furioso como o inimigo fica contra nós. E ele está a todo instante armando ciladas, dando para você a oportunidade de servi-lo, de fazer a vontade dele. Quem já viveu isso? Oportunidades incríveis que você tem de servir ao inimigo, de fazer a vontade dele, mas o Senhor a todo instante está dizendo para nós: não faça. Não faça porque eu não quero. Não vá para lá porque não é o meu desejo. Não compactue com isso porque eu não quero que você compactue, porque você é marcado, você é selado, não é um lugar para você. O tempo todo. E Nabucodonosor queria forçar os servos do Deus vivo a se curvar diante de uma idolatria tremenda. E eles dizem não. Eu quero dizer para você, o inimigo, ele ameaça. Nós já ouvimos várias vezes que ele ruge como leão para que você tenha medo. Que ele ruge como leão para que você saia igual um cachorrinho com o rabinho entre as pernas, fugindo. Mas eu quero dizer algo para você. Não fuja. Não fuja, não abra mão da sua vida com Cristo, não abra mão do teu chamado, do teu ministério por qualquer coisa. Não fuja, não se renda às ameaças do inimigo. Não se renda às ameaças daqueles que dizem para você que você não vai conseguir. Eu tenho me levantado muito contra isso. Algumas pessoas que dizem, você vai ficar aí mesmo onde você está. Pois você não vai sair desse lugar. Eu tenho me levantado, mas eu tenho me levantado em oração e jejum. Me levanto pelas madrugadas, quando o Senhor me acorda, dobro o meu joelho me arrastando e digo, Senhor, o homem, a mulher, não pode ser a última palavra na minha vida. Eu sirvo a um Deus vivo, Senhor. Então entra nessa batalha. Eu não aceito esse decreto que querem dar na minha vida, porque quem vai guerrear em meu favor és tu. Às vezes, o inimigo te ameaça porque ele quer te ver com medo. Não tenha medo da voz do inimigo. Não tenha medo dos rugidos do inimigo. Não tenha medo que as pessoas decretem na sua vida que você vai viver da maneira que elas querem, porque não vai. Você vai viver como Deus tem preparado para você. Entende isso? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado, escute bem, porque o finzinho é tudo. O finzinho, na verdade, é o começo. Para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, se você tem uma aliança com esse Deus, se você serve a esse Deus em espírito e em verdade, se você tem uma vida íntegra e correta diante do Senhor, correta entre aspas, porque é uma luta todos os dias, Ele não vai te desamparar. Diga amém. Irmãos, no versículo que nós lemos aqui, quando Nabucodonosor ameaça os jovens, ele diz assim, qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Quem é o Deus que vai livrar vocês do fogo? Raniele, coloca para mim Salmo 34, 19. Nós vamos entender um pouquinho. Quem é o Deus que vai livrar você? Quem é o Deus que vai te tirar do meio disso tudo? Quem é o Deus que vai trabalhar em seu favor? Olha o que o salmista vai dizer para nós. Salmos 139:8, ele vai dizer que se você estiver no profundo abismo, quem aqui já se sentiu no profundo abismo? Ele vai dizer que lá ele vai estar com você. E olha o que ele vai dizer aqui no Salmo 34:19. Muitas são
as aflições dos justos, mas o Senhor, leia, igreja, de todas o livro. Repita comigo, não é mantra não, é a palavra de Deus. Vamos lá. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor. Aplauda mesmo. Não aplauda a mim não, porque eu não tenho nada, não sou ninguém. Mas aplauda o Senhor por essa palavra. Muitas são as aflições minhas, suas são muitas mesmo. E eu nem vou contar para você as minhas, porque você vai sair daqui dizendo, coitada da pastora, vamos ajudar a pastora. Não, não quero sua ajuda, eu quero Ele. Eu quero Ele. Eu não quero homens. Eu não quero pessoas, porque homens fazem, joga na cara. Pessoas fazem e você tem que ficar ali se rendendo. Mas Ele faz e te abençoa incondicionalmente. Você entende isso? É incondicionalmente. Então o salmista vai dizer, muitas são as aflições dos justos. Talvez você esteja passando muitas aflições, muitos desafios, mas não se desespere, não se angustie. Eu digo isso para mim primeiro, porque o Espírito Santo falou isso para mim. Jussara, não se desespere. Jussara, não se aflija, porque quem vai te livrar sou eu. Não há homem, não há pessoas. Catuque quem está do seu lado, dormir e diga, não há homens, não é pessoas, é o seu catuque. Tem alguém dormindo aí. Alguém dormindo, não deixa dormir. Irmãos, no versículo, eu quero voltar lá no versículo, aqui, ó, que os jovens falam isso aqui. Antes dele falar isso, ele diz assim, agora quando ouvires a trombeta, não, mas não, mais, versículo 15, lá no meiozinho, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora na fornalha ardente. E quem é o Deus que vai te livrar? Isso foi um desafio. Nabucodonosor era muito atrevido, né? Ele achava, porque não conhecia o Senhor, então ele se atreveu a se levantar e desafiar os servos do Deus vivo. Ele não estava desafiando Sadraque, Mesaque e Abednego, não! Eles estavam desafiando o servo do Deus vivo. E aí eu me lembro da passagem em que o povo pede a Samuel um rei. E Samuel fica super triste e diz, meu Deus, o que é isso? Aí Deus diz para Samuel, Samuel, fique calmo, fique tranquilo, porque eles não estão rejeitando vocês, eles estão rejeitando a mim. E aqui o rei está dizendo, quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Quantas vezes você escuta isso? As pessoas dizem, ele é crente, ele é Bíblia, ele é aquele cara que dá dinheiro para o pastor, ele é aquela mulher que vai na igreja, que fica lá, usa aqueles roupões. Esse povinho é aquele povo ignorante, aquele povo burro, aquele povo inculto, aquele povo iletrado, aquele povo que não estuda. Quem são vocês? Quem somos nós? Somos raça eleita, sacerdócio real, povo de exclusividade do Senhor. Você entende isso? Se você entende isso, era para você estar dando glória a Deus, porque você não é, desculpe o termo, qualquer porcaria, você é servo do Deus vivo. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te põe de pé, irmãos. Todos os dias você levanta porque existe um Deus, todos os dias você está de pé porque tem um Deus que te sustenta. Você vence as batalhas, não é por causa de homens, é por causa de Deus. Ele diz, quem é o Deus que vai te livrar? Mas os nossos irmãos tinham uma palavra muito séria. Eles responderam a Sadraque, responderam a Nabucodonosor, dizendo, não necessitamos de responder este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua nenhuma de ouro. Olha o que eles dizem para o rei.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Não importa. Você entende isso? A nossa fé genuína é essa. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também continua sendo nosso Deus. Agora, nós que temos princípios, nós que temos valores, nós que conhecemos esse Deus, nós que já tivemos experiência com esse Deus, nós não vamos nos curvar diante de imagem nenhuma. Diga glória a Deus. Quem aqui já teve experiência com Deus sobrenatural? Eu já tive. Fui operar a minha cabeça, além do meu filho, que foi a primeira experiência que eu tive. Tive outras antes dele, mas essa foi muito forte, o meu filho. Depois eu tive a experiência de operar a minha cabeça, abrir o cérebro. E quando eu estava para entrar na sala de cirurgia, veio aquele temor, e eu disse, Senhor, levei 15 anos para ter um filho, e eu não quero que meu filho seja criado por madrasta. Eu não quero que meu filho seja criado por ninguém, a não ser que seja eu. Eu não quero que meu filho fique órfão de mãe, mas entrego a minha vida nas tuas mãos. Faz o que tu achares melhor. Minha cirurgia era para ser 4 horas, foi mais de 6 horas de cirurgia. Quando eu voltei ao médico, ele disse, Jussara, você é cristã? Você é crente? Eu falei, sou. Ele falou, então todos os dias, quando você acordar, você vai dizer, papai do céu, muito obrigada porque eu estou de pé. Porque a cirurgia que você fez era para você ficar tetraplégico em cima de uma cama, sem andar, sem falar, sem se movimentar. Mas Deus é Deus. Eu entrei na fornalha de fogo, eu entrei naquele centro cirúrgico, só eu e Deus. O bispo estava lá do lado de fora, claro, passando mal, mas quem estava lá sendo cortada era euzinha aqui. Ele estava lá passando mal, de repente poderia ficar viúvo, daqui a 2, 3 meses casado de novo, porque homem é assim, né? Mulher não é assim não, mas homem é. De repente casado daqui a 2, 3 meses, e eu lá mortinha da Silva, sem saber de nada, porque ali eu descobri que quando a gente morre, irmão, você nem sabe que morreu. Dão aquela anestesia, acabou. Se você morrer ali, morreu, ninguém vai te ver nunca mais, acabou. Você entende isso? Diga amém. Eu entrei na cova dos leões, eu entrei na fornalha de fogo, eu e Deus na fornalha de fogo, entenda bem isso, mas o Senhor, assim como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele me tirou daquela fornalha, Ele esteve comigo naquela fornalha de fogo. E o médico ímpio falou para mim, todo dia que você acordar, Jussara, dê graças a Deus, porque você não está em cima de uma cama. E eu fui ver um outro relato de várias outras pessoas e vi tantas pessoas em cima de uma cama sem poder movimentar nenhum dedo, só os olhos. Mas eu estou aqui. Eu disse, o que vai servir? Eu fiz como profeta, né? O que vai servir eu morrer? Como é que eu vou pregar a tua palavra? O que vai adiantar eu partir para o outro mundo? Quem vai criar o meu filho, Senhor? Eu, na verdade, me perdoe, né, marido? Eu nem me preocupei muito com ele, porque eu sei. Porque a lei natural da vida, vamos casar de novo, né? Mas lá em casa não vai ser assim, não. Porque ou nós dois morremos juntos, ou então ele morre primeiro. Entendeu? É assim. Esse negócio, ele morrer antes de mim, não vai dar certo. Senão ele vai casar e eu não quero. Sou ciumenta. Entendeu isso? Você entendeu, né? Não, Laine. A Laine igual a mim, então ela deve compactuar na mesma ideia. Mas lá em casa ou é os dois ou ele vai na frente. Depois eu vou. Eu não vou casar mais mesmo, não quero. Nunca mais eu quero casar. Diga glória a Deus. Casamento é só uma vez, queridão. Só uma vez e dá para rir, para chorar, dá para bater a cabeça na parede, dá para tudo. Mas eu só caso uma vez. Bom, eles dois passam e fomos para a fornalha. A palavra vai dizer que ele aumentou 7 vezes mais o fogo. 7 vezes mais. E os homens não tinham para onde ir. Não tinham o que fazer. Ou é fogo, ou é fogo. Quem já se viu assim? Ou você entra ou você entra.
Ou você passa pela luta, ou você passa. Não tem saída. Você já viveu isso? Quando eu fui operado, o médico disse para mim e para o bispo, não, se você operar, ótimo. Se você não operar, o olho vai cair na sua mão. Quando você estiver comendo lá na mesa com os seus parentes, vai cair na sua mão. Você não tem opção. Aí o bispo perguntou, corre risco de vida? Aí ele disse, se ela cortar um dedo, corre risco de vida. Tu imagina abrir o cérebro. Eu abri o cérebro, daqui, aqui. Ele tirou metade da minha caixa, né? E botou uma placa de titânio. Você tem uma ideia? Foi uma coisa para a morte. Um irmãozinho que teve aqui, usado pelo Senhor em profecia, disse para mim e para o bispo, eu estava aqui, ele disse, não era para você estar aqui, mas Deus poupou a sua vida. Quem lembra disso? Mas Deus te poupou. E foi verdade. Foi Deus que poupou. Assim como Deus fez com esses homens que a fornalha foi aumentada 7 vezes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sua pastora não é melhor que ninguém. Quando eu morrer vai dar bicho, vai feder, a mesma coisa. Mas essa palavra me traz uma coisa na mente. E eu quero dizer para você no versículo 26, ele diz alguma coisa importantíssima que eu quero dizer para você hoje. Versículo 26. Então, se chegou Nabucodonosor, na porta da fornalha de fogo ardente, e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus vivo, saia e venha aqui para fora. Mas antes disso, Nabucodonosor, no versículo 24, se espantou, levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros, nós não lançamos 3, como tem 4, e um tem a aparência de um filho de Deus. Querido irmão, querida irmã, Deus está com os que são fiéis a Ele o tempo todo. Você pode repetir isso? Deus está com aqueles que são fiéis a Ele. Não temas, não tenha medo, não se espante, não fique preocupado. Essas são as palavras que Deus disse para mim. Jussara, não tenha medo, não se espante. Deus está com aqueles que são fiéis a Ele. Às vezes você olha para alguém e diz, caramba, esse cara não é fiel, é um furão, não busca Deus, não honra liderança, não honra o Senhor. Não se preocupe com isso, se preocupe como o bispo falou pela manhã, se preocupe com a sua vida, se preocupe com a sua vida, se preocupe com a sua vida, porque Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Você entende que Deus vai honrar aqueles que são fiéis a Ele? Nosso Deus é Deus de princípios, e Ele não quebra princípios. Ele tem começo, meio e fim. Então, o cara todo atabalhoado, Deus vai ser fiel até um tempo. Deus vai te dar tempo para que você possa mudar, desculpe a redundância, para que você possa mudar o perfil da sua vida. Mas se você não mudar, Deus não vai continuar sendo fiel a você. Pode crer nisso. Ele é fiel a quem é fiel a Ele. E Deus foi fiel a esses dois. Quando a nossa fé está conectada com a vontade de Deus, Ele muda o decreto e Ele muda o destino. Eles poderiam ser queimados. Totalmente queimados não, né? Porque os outros foram lambidos, só se aproximando. A fornalha está ali, eles se aproximaram aqui, eles foram mortos. E os servos do Deus vivo foram lançados lá dentro do fogo. E nada aconteceu. Diga glória a Deus. Diga assim que eu quero na minha vida. Caiu? Repita. Assim que eu quero na minha vida. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Bom, Nabucodonosor fica espantado, e eu já estou fechando, porque temos Santa Ceia, tinha uma página ainda, mas não há necessidade. Nabucodonosor fica espantado e chama os 3 para fora e fica impressionado porque ele viu o Filho de Deus lá na fornalha. Ele viu Jesus ou um anjo. Uns dizem que é um anjo. Eu não digo que é um anjo porque ele disse,
Eu vejo como um filho de Deus. Se ele vê como um filho de Deus, ele vê quem? O anjo não é filho de Deus, né, pastor? Me corrija se eu estiver errada. O anjo não é filho de Deus. Eu compreendo que ele vê Jesus do lado desses 3 homens de Deus. Jesus está do seu lado. Diga glória a Deus bem forte, irmão. Jesus está do nosso lado. Jesus está lutando em nosso favor. Jesus está te guardando. Jesus está te protegendo. Jesus tem uma aliança contigo. Por essa fidelidade desses homens, o rei chama eles 3 e chama todos os governadores e diz: a partir de hoje não se adora mais nada aqui. Não se adora imagens, não se adora escultura, não se adora mais nada a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Palavras arrastam multidões, arrastam pessoas, melhor dizendo. Palavras arrastam pessoas. Agora, exemplo arrasta multidões. O exemplo desses 3 homens arrastou todo um reino para servir ao Deus vivo. E eu quero pedir nessa noite ao Senhor que Ele dê para mim e para você essa graça de o nosso exemplo arrastar multidões de pessoas. Que o Senhor olhe para nós e contemple o nosso coração. Que o Senhor olhe para nós e diga: esse é servo mesmo. Eles poderiam ter medo, ficar apavorados, mas não tiveram medo, não ficaram apavorados e desafiaram o rei: pode nos jogar, mas nós não vamos nos curvar à tua vontade. Por dinheiro nenhum, nós vamos curvar a sua vontade. Por Deus nenhum, nós vamos curvar a sua vontade, porque nós sabemos no Deus em que nós temos crido. Isso é fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, creia que o nosso Deus está juntinho com você. Você pode dizer amém? Aplauda ao Senhor que é digno, bispo. Aleluia. Aleluia. Nossos irmãos que vão participar da Santa Ceia, pode vir. Irmãos, eu estou entregando com 3 minutos. Faça a ceia em paz. Não saia correndo. Participe da mesa do Senhor. Com certeza que essa palavra venha se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Amém. Pode vir. Cadê os músicos, por favor? Vou chamar o pastor Abel, que vai servir comigo aqui a ceia. A ministrar aqui a ceia. Vem, pastor Abel, aqui. Deixa outro pastor aí, pastor Leandro. Vem aqui na mesa, servir a minha. Amém? Irmãos, eu não vou nem entrar nas heresias que a minha mulher falou de mim, viu? Eu acho que vocês são pessoas maduras para discernir isso. Pessoal aí de cima, vai descer para ajudar aqui ou vai alguém subir? Mas é interessante quando você vê a situação de Daniel, você vê, será que eu teria fé bastante? Né? Será que eu teria fé bastante em enfrentar a fornalha? Porque é uma coisa tremenda, né, irmãos? Mas uma coisa é certa, é Deus que motiva, né, pastor Bel? Pastor Bel, eu ia falar de você hoje pela manhã, na minha mensagem de Marta e Maria, ela ter escolhido, né, a melhor parte, mas não deu tempo. Aí eu pensei, vamos agora servir a Deus. Pode passar, irmãos. Fique de pé. Pode tocar aquela música. Vocês vão se solar, né? Mas agora como é que vai ser? Eles sabem tocar aquela música? A música que tu solou? É play? Então bota o playback, então elas vão cantar. Pode servir, fique já com os elementos na mão, né? Elas vão cantar uma música especial para elas cantar. Para as mulheres, Dia Internacional das Mulheres. Bem?
forjada para estar aqui. Para um tempo como este, me levanto e digo sim. Sou estrela que brilha na escuridão. Nosso e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada escolhida, o rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Raabe, sou Jael, o inimigo destruiu. Na vida, o meu milagre recebi. Sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como este. Levanta-se, sou estrela que brilha na escuridão. Poderosa em Deus com jejum e oração. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada escolhida, o rei Deus me deu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Raabe, sou Jael, o inimigo destruiu. Eu sou Ana, Sunamita, o meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Raabe, sou Jael, o inimigo destruiu. Eu sou Ana, Sunamita, o meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus. Sou mulher de Deus. Sou mulher de Deus. Glória a Deus. Sou mulher de Deus para um tempo como este. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja a Ele. Som. Vocês cantaram tantas mulheres servas do Senhor, usadas por Porque Deus. são as mulheres da Bíblia que todas nós, como mulheres de Deus, teríamos que nos inspirar. Mas vocês não falaram o nome de vocês. Qual é o teu nome? Sou Raniele. Carmen. Carmen. Então, e você? É Maria? Você é Marta? Qual é o teu nome? Mulher, verdadeiramente Deus te escolheu para ser bênção. Amém. Né? Não vou nem dizer dos homens, né? O homem tem que ser luz, tem que ser referência, mas mulher é preciosa. Viemos de uma mulher, né? O próprio Cristo, né, veio de uma mulher, da Virgem Maria, ou seja, ele é, né, a gratidão de todos os homens expressado no nascimento dele por Maria. Feliz Dia Internacional das Mulheres, né? Amém.
Vocês são amadas, queridas, especiais, mesmo nos maltratando, como a minha mulher me maltratou aqui, né? Vocês são especiais. Não se sinta menor, não se sinta desfavorizada, pelo contrário, sinta-se verdadeiramente abençoadas por Deus. Vem cá, pastor Abel. Abel, eu ia falar de Marta e Maria, porque Maria escolheu a melhor parte. E eu tenho visto o teu coração escolhendo as melhores partes, Abel. Você é uma bênção. Você falou muito com alguns gestos da tua vida aqui no nosso ministério, como você ama a Deus e é amada por Deus. Faça agora as menções do corpo, eu darei a bênção da nova aliança. Pode falar, Abel. Amém. O bispo pregou hoje de manhã sobre Marta e Maria, e o que me chama a atenção, a preocupação, o coração turbado de Marta, me leva quando Jesus, ele falou aos discípulos: não se turbe vosso coração, crede em mim, crede no Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Então que nós possamos compreender isso. Nos Salmos também vai dizer que entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que o seu coração não venha estar dessa forma agitado, que você possa compreender nesse momento de Santa Ceia, que há um Deus que habita dentro de você. Aleluia. Você não está só na sua caminhada, existe um Deus que guia seus passos. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, esse é o momento, Pai querido, que participamos da Tua mesa. Obrigado, Jesus. O momento do corpo. O momento, Pai querido, que este pão que simboliza, Senhor amado, a Tua carne, o Teu corpo, o corpo que iria ser sacrificado no Calvário. O momento que iria curar, Senhor amado, não só apenas as feridas físicas, mas também a ferida da alma, Senhor. Que Tu possa estar nesse momento e abençoar este momento. E no momento que ele pegou o pão, ele disse: esse é o meu corpo que entrego em favor de vós. Coma nesse momento o pão, o corpo de Cristo, o símbolo que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus. Amém. Mastigue bem. Me lembra o que o profeta Isaías fala: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre o corpo dele. Ele sofreu. Ele foi ultrapassado, ultrajado. Ele foi maldito no madeiro para te tornar bênção. Que todos os benefícios, eu me lembro de um corinho que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos que Deus nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos Nossas vidas para receber. nada mais. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Semelhante modo, depois de ter ceado, pegou o cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova e eterna. Não existe mais aliança. Deus fez 5 alianças com a humanidade, e a última ele fez com o sangue do seu filho. É eterna. Irmão, um privilégio. Você que está com o cálice na mão, você que faz parte dessa aliança eterna, é um privilégio, irmão. Como o ar que você respira, como você respirou, como esse dia que Deus te deu, que é uma bênção. Troca esse cálice com o irmão
e fale uma palavra de Deus. O cálice e diga comigo: Pai, em nome de Jesus nós recebemos, fazemos parte dessa nova aliança. Muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu sangue. Que poder é esse? Esse sangue que nos purifica, que nos absolve de todo o pecado. Fazemos isto em tua memória. Diga isso, fazemos isto em tua memória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, beba tudo. Maior é o que está em nós. Vai na paz. Do que o que está no mundo. As quentinhas. Maior é o que está